Pronto. Pessoal, Ana, Guilherme, eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Esse módulo ele foi um módulo atípico, como o professor Domingos estava falando. Ele teve 3 módulos e ele ocorreu em 3 dias, né? Os módulos 1 e 2 ocorreram no final de novembro. No mês de dezembro a gente não chegou a ter nenhum minicurso, por ser um mês de férias, e aí a gente está fazendo esse módulo 3 agora em janeiro. E vai ficar gravado também e colocado no YouTube depois da edição. Eu queria agradecer em nome da ECIP, professor Domingos Sávio, também por ser nosso parceiro, e todo mês a gente, em parceria com eles, dá esses cursos de resolução de problemas, de Power BI, de análise de dados simplificado, né? E aí eu Prazer. queria agradecer e dar a palavra para você, sabe? Pode Tá. ficar à vontade, vai de 8h30 às 10h30, né? Aham, E a gente finaliza esse mini curso. aham. Então, bom dia, né? Quem está aqui conosco, quem vai assistir posteriormente. E aí nós estamos, como a Sandra falou, né? Uma aula, mais, vamos dizer assim, por conta de que os conteúdos não foram suficientes, a gente fazer essa cobertura, né? Em apenas dois encontros. E aqui estamos mais uma vez juntos. Vamos então concluir. A maneira como eu percebi, né? As pessoas elas preferiram que nós estivéssemos juntos discutindo, então, esse final do módulo, né, esse terceiro encontro, no caso, quando se trata de resolução de conflitos, né, essa base de comunicação e de interação, tanto intrapessoal como interpessoal, intra-equipe, inter-equipe, essas questões todas que envolvem a comunicação e a dinâmica dos relacionamentos. Então, a gente percebe o quanto isso é importante, né, dentro do ambiente organizacional, nas relações de trabalho, né, e, sim, nos dá uma clareza de que é necessário a gente estar discutindo mais sobre isso, né? Falando mais sobre isso, sendo mais aberto, mais tranquilo, para que a gente possa resolver essas questões, né? Tendo em vista que os resultados, né, são requisitados pelo sistema de gestão, né, eles carecem, eles são nutridos pelo o desempenho das pessoas. E esse desempenho, né, meu, de quem está, né, aqui na aula, nosso desempenho, né, ele é o resultado do nosso comportamento, da maneira como eu me comporto, né, como eu coloco em prática a minha motricidade, a minha capacidade intelectual, né, e ela se traduz em ações práticas, né? Então, isso aí expressa o meu comportamento que vai contribuir ou não para o alcance das, dos objetivos, né, e a entrega dos resultados organizacionais. Então, assim, isso que nos leva a ver a importância da gente então, estar debatendo sobre isso. E aqui nesse terceiro módulo, nós vamos, então, falar, né, das estratégias para a resolução de conflitos. Né? Nós vimos, no primeiro módulo, as questões dos conflitos, né, intrapessoal, né, que antes que eu procure resolver conflitos entre as pessoas, primeiro eu tenho que resolver primeiro os meus conflitos, né. Todos nós temos nossos conflitos internos, né, movidos pelos nossos pontos de vista, pelos nossos achismos, né, muitas vezes até pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo, né, somos seres humanos, somos mortais e não somos perfeitos e temos que ter essa consciência, né, de que nós somos inacabados e que precisamos passar por um processo de melhoria contínua todos os dias. E quando nós vamos buscar essa melhoria, nós nos deparamos, né, com aquele lixinho que nós temos dentro de nós, né, que cada pessoa tem dentro de si, né, não é uma coisa que é João ou Maria, não, somos todos nós, né, temos aquele nosso lixinho, aquela coisa mal resolvida, muitas vezes, com nós mesmos, e precisamos resolver isso, né, e aí estamos falando de um conflito intrapessoal. Os meus conflitos, meus medos, né? Minhas dúvidas,
minhas apreensões. Então, tudo isso faz parte, né, de uma constelação de fatores que nos leva a viver esse conflito. E, então, após eu resolver essas questões, então, me leva para um ponto em que eu começo, então, a perceber que existe um conflito lá no mundo exterior, né, no mundo interpessoal, dentro das relações, e a gente, então, necessita, né, nós necessitamos, temos conhecimento de causa e mecanismos que nos ajudem, então, a, no mínimo, né, administrar esses conflitos. Mas o bom, correto, o saudável, é que a gente venha a solucionar, né, esses conflitos e solucionados, né, será aniquilados os problemas deles advindo, né? Então, assim, a gente vê aqui, nós vimos as diferenças entre os estágios dos conflitos, aqui a gente começa a ver a necessidade de gerenciar conflitos. E a gente parte, então, de uma prerrogativa, né? Ao afirmar que, né, em grande parte, né, podemos dizer que um bom lugar para se trabalhar, né, ele depende, em grande parte, da qualidade dos relacionamentos interpessoais que existem ali. Então, não adianta somente ter um bom salário, ter uma boa política de remuneração, vamos dizer assim, né, um pacote de benefícios muito bom para o corpo funcional, tal, mas os relacionamentos, eles não são de qualidade, não são verdadeiros rapport, então, assim, o lugar, ele fica com sua qualidade em relação ao trabalho, em ser um bom lugar para se trabalhar, abalada, ou até mesmo desestruturada, né? Então, assim, a gente parte dessa questão que é importante esses relacionamentos, né? Nós somos seres humanos sociais, né? Que precisamos nos sociabilizar, e para isso, né? Precisamos estar nessa interação. E a interação, ela leva ao conflito. Então, quando nós aprendemos, né? Nós identificamos nossos conflitos intrapessoais, né? E aí a gente consegue resolvê-los, consegue administrá-los muito bem, né? Então, nós podemos, então, já partir para outro nível, que contribuir, né? Ou agir, atuar como, vamos dizer assim, conciliador, assistente na geração, no gerenciamento, né, dos conflitos entre as pessoas, no caso, no ambiente de trabalho e dentro das equipes, né? Somente para o líder, né? Quem é líder sabe que os conflitos entre as pessoas, eles são constantes e a liderança precisa intervir nesse momento para tornar esses conflitos gerenciáveis, né? De forma que eles não sejam algo que venha a colocar em risco o alcance dos resultados e a entrega, né, dos objetivos como são requisitados. E aí temos aqui, entendemos então a diferença entre os conflitos. Não logo podemos tratá-lo, não podemos tratá-lo da mesma forma, que cada conflito ele vem com uma roupagem diferente, ele vem por estágio diferente. O importante é saber como atuar dentro dessas situações, né? Lembrando que gerenciar conflitos requer naturalmente que possamos ser capazes de gerenciar bem pessoas. E aí a gente volta àquela velha prerrogativa de que todo líder ele é um gestor de pessoas. Todo gerente ele gerencia pessoas, né? E por meio da gestão das pessoas, né? Então, uma gestão eficaz, antenada com a estratégia organizacional, claro, né, que a gente coloca muito e de forma assertiva, né, que hoje a gestão de pessoas ela não é uma coisa solta, ela também é estratégica, né? Então, falamos de uma gestão estratégica de pessoas, gerenciando as pessoas, né, alinhado à estratégia organizacional, para que possamos entregar os resultados estratégicos desenhados, né, lá no plano do planejamento estratégico da organização. Então, ficou evidente para todos que os conflitos são positivos e, enquanto positivos, devem ser impulsionados,
enquanto negativo, eles devem ser controlados. Sempre que há um conflito é um problema? Nem sempre, né? O conflito ele vai sempre existir porque há a divergência de opiniões, né, de requisitos e de ponto de vista. Então, a partir desse momento, então, surge o conflito. Não vamos entender aqui o conflito, nem ver como fosse aquela briga. Estão se conflitando, não. Aliás, estão brigando porque estão no conflito. Não é isso do que nós estamos falando, né? Estamos falando que as pessoas elas estão vamos dizer assim, um desacordo, né? Ou um certo embate entre os pontos de vista, né? Entre o que percebe, né? Ou até mesmo o que ela sente em relação a uma pessoa, a um contexto, né? Ou a uma situação mais específica. E é necessário que o líder da empresa tenha o conhecimento de cada tipo de conflito para que possa usar de forma eficaz as ferramentas disponíveis para tal situação. Então, o líder que ele não souber, né, que ele não tiver essa capacidade de gerenciar os conflitos entre as pessoas, principalmente dentro da equipe da qual ele está liderando, então, assim, ele está colocando em risco, né, uma liderança eficaz, uma liderança que realmente ela entrega os resultados, né, e nós somos, enquanto colaboradores, nós somos pagos para entregar resultados, né? A empresa não nos paga para ficar passeando, subindo e descendo. Nós temos que entregar resultados que nos são requisitados, e para isso, né, um bom relacionamento, ele é importante, porque é a parte desses relacionamentos de qualidade que realmente que surgem e se sustentam as equipes de trabalho. Se isso não houver, então não haverá equipe. Haverá um grupo de pessoas, ou uma aglomeração de pessoas, né, se conflitando o tempo inteiro, né, com pontos de vista diferentes, sem perceber o objetivo organizacional como comum a todos, né, e sem entender a importância da colaboração e da cooperação entre eles. Né, que os passos importantes para gerenciar o conflito, ou seja, aqui está bem na parte das mãos da liderança, podemos dizer assim, né? Claro que o líder sozinho ele não pode fazer todas as coisas, claro. Enquanto o líder ele vai orientando, né? Vai criando situações, né? E vai imprimindo uma cultura, né? Para dessa cultura que o líder cria, né? Ele pode também colocar como um dos requisitos, né? Ou seja, uma cultura voltada para a solução de conflitos, para a tranquilidade, né, para a colaboração e para a cooperação. E aí ele tem que criar essa atmosfera amistosa, ou seja, uma atmosfera amistosa que a gente coloca aqui, é uma coisa que ele não tem um terreno próprio, não tem uma base própria, tudo é comum a todos. Ou seja, as pessoas elas devem ser vistas como, todas elas, como uma parte integrante do sistema, né? com o mesmo valor, deve ser valorado enquanto seres humanos, da mesma forma, isso vai ajudando a gerenciar os conflitos. Existe, claro, alguns situações, empresas, locais, e que aquela coisa mais tendenciosa para uma parte da equipe, ou para pessoas, ou uma pessoa, né? Existe aquela coisa da parcialidade com algumas situações, e isso vai tirando essa referência de amistosa, né, dessa atmosfera, que é o clima, vai automaticamente atuar sobre o clima organizacional, a maneira como as pessoas percebem a liderança, como é que elas percebem a empresa, o trabalho, né, como é que elas se percebem também enquanto participante de uma equipe, se ela se vê apenas como uma participante ou uma integrante da equipe, que é uma diferença. Eu saber que eu estou participando, que eu sou uma parte também importante, né, daquela equipe. Não vou dizer essencial, porque se fosse essencial, é como se eu fosse mais importante que os outros. Não, eu sou tão importante quanto os outros. E essa atmosfera, né, essa situação amistosa, o líder deve proclamar com muita clareza, né, implementando isso na cultura organizacional. Né? Também deve esclarecer pontos de vista, a partir do diálogo que as coisas se resolvem. É a partir de uma conversa tranquila, né? E também amistosa, e dúvidas, né? Suposições, né?
elas são aclareadas. Lembrando que essas suposições, se elas não são resolvidas, não são bem gerenciadas, aí ela passa a se tornar em pressuposições, ou pressuposto básico, que é um dos componentes, né, da cultura organizacional. Ou seja, uma empresa que ela vai ter como a base da sua cultura, que é formada pelos pressupostos básicos, pelas crenças das pessoas, ou seja, ela já tem esse pressuposto de que ali é um ambiente conflituoso, de que ali não existe um gerenciamento de conflitos, né? Que o líder ele não vamos dizer assim, um ator, né? Principal, né? Dentro da questão da gestão de conflitos, que há tendência entre as pessoas, entre uma pessoa e outra, que há diferenciação. E essa percepção nós já falamos, né, no modo anterior, que ela leva a um sentimento, né, de injustiça organizacional. E isso é complicado, né? Quando as pessoas sentem, elas são alcançadas por esse sentimento de injustiça, porque aí a sua capacidade de motivação, comprometimento e engajamento será arranhada, né? E a condição, né, de acordo com o modus operandi e sua motricidade, seu coeficiente cognitivo e intelectual para a entrega dos resultados também fica comprometido. Olhar para o futuro, mas sempre aprendendo com o passado. Eu costumo dizer assim, que nós não devemos viver em torno do passado, mas o passado existiu, ele deve ser considerado, e sempre que necessário, você fazer uma revisita ao nosso passado, ver situações que ocorreram, muitas vezes uma ligação de uma situação do passado com uma agora presente, no tempo corrente, qual foi a atuação e como isso contribuiu para a melhoria do panorama, tanto organizacional, como da equipe, como também das pessoas, né, em si. Então, é importante ter essa questão. E a geração de opções de ganhos mútuos, uma boa negociação, um bom gerenciamento de conflitos é aquele que todas as partes ganham, né? Então, chamamos aí de uma gestão eficaz e positiva, porque não há aquela questão de que para que um ganhe, o outro tem que perder, não. O correto aqui, né, o saudável, né, é que existe esse ganho bilateral para todas as partes, dentro, quando você fala em gestão de conflitos. Isso ocorre a partir de diálogos, a partir de quebra de paradigmas próprios, inclusive, né, e uma boa estrutura organizacional no que se refere à gestão também da cultura organizacional. Nenhum líder ele consegue mudar algo dentro da empresa, ele consegue sequer melhorar algo, melhorar um sistema de gestão, melhorar a própria liderança, se ele não atuar diretamente na cultura organizacional. Dentro de uma empresa, tudo está sendo, vamos dizer assim, está girando em torno da cultura. Então, quando eu quero mudar algo, primeiro eu tenho que procurar mudar a cultura organizacional. Trazendo essa cultura, né, de uma base de conflito, de uma base do não diálogo, ou seja, diálogo acontece, mas sem comprometimento, para uma cultura voltada para a parcimônia, voltada para a tranquilidade, para o respeito e para a colaboração entre as pessoas. Então, se eu não consigo mudar a cultura, provocando mudanças, então dificilmente também eu vou conseguir ter uma liderança alinhada a uma eficiente, né, gestão de conflitos. E aqui espaço importante para gerenciar conflitos, né? Ou seja, focar nas necessidades individuais e compartilhadas, ou seja, eu preciso saber o que é que essa pessoa precisa, como também o grupo, qual é o tema, qual é a variável, qual é o combustível que está aquecendo, né, esse relacionamento, que está provocando essas tensões, o que realmente quer, quais são os requisitos. Então, eu começo, então, quando eu vou me apropriando disso, então, começou a entender, né, a fonte do conflito, né? Construir de forma positiva e compartilhada o poder, nós sabemos que as pessoas elas são empoderadas, né? Eu posso
ter poder sobre algo, né? Um poder sobre uma equipe, um poder sobre as pessoas, mas não é aquele poder imperioso, né? Não é um império, é um poder como algo que está à frente, algo que está vamos dizer assim, um degrau um pouco mais alto e por estar mais alto, um ponto mais alto, eu posso então atuar de uma forma mais gerencial, né? Eu tenho sobre mim um empoderamento, né, que foi conquistado, né? Não foi nada imposto, que se o poder ele foi imposto, ele então assume então o caráter de autoridade, e isso é totalmente contraproducente. Mas o líder ele tem poder, né, para atuar sobre situações e sobre as pessoas. E ele deve construir isso de uma forma positiva, né? E comparado com as pessoas, né? Para que não seja algo imposto, e aí então venha a atuar na contramão, né? Algo que seria para ajudar, se torna então algoz, né, dentro do ambiente de trabalho. E desenvolver passos para a ação a ser efetivada, estudar a situação, entender e saber qual o caminho, né, ou o melhor caminho que vai nos levar à harmonia entre as pessoas, né? Hoje já se fala muito e é necessário, né, aquelas equipes de alta performance, né, equipes com alto potencial de entrega de resultados, autogerenciadas, né? Então, tudo isso só acontece a partir do momento que as pessoas elas conseguem ter bons relacionamentos, conseguem se entender, né? E, claro, nesse caminho, algumas competências precisam ser desenvolvidas, como o comprometimento, o respeito ao ser humano, o foco nos resultados, né? E, principalmente, né, o trabalho em equipe. Né? Então, é a competência mais requisitada hoje nos processos seletivos e também no ambiente de trabalho, é a capacidade das pessoas de trabalhar em equipe. Nós sabemos que o individual ele nunca foi capaz de dar conta dos requisitos e agora mais do que nunca. Né? E aí, no quarto ponto, estabelecer acordos de benefícios mútuos. Ou seja, o que é um acordo? São pontos que serão considerados e que as pessoas, nessas considerações, elas absorvem. Mas essa absorção que será feita, ela deve levar a um ponto que as pessoas sejam beneficiadas, de que algo, né, positivo será adicionado a essas pessoas. No mínimo, né, um crescimento e um aprendizado, né? Que nós também aprendemos, e principalmente, né, por meio dos nossos erros. Eu tenho que estar mais atento a aprender com os meus erros do que mesmo com os acertos do outro, né? Os meus erros é uma fonte muito maior de aprendizagem. Saber que aquilo que eu fiz e que não funcionou e nem funciona, não deve ser praticado. E também isso também deve ser visto pelo líder, né? Como que ele está atuando, tendo em vista que gerenciar pessoas não é algo fácil e nem é para qualquer um. Né? Então, tem pessoas que não gostam de ser líder, não se vê como líder, porque gerenciar pessoas é algo muito complexo, de muita responsabilidade e que requer muitos conhecimentos, né, acerca do ser humano. Sendo este ser humano algo completo, totalmente, vamos dizer assim, ou na sua essência 100%, né, indesvendável. Eu não consigo desvendar um ser humano, nem a mim mesmo eu consigo me conhecer completamente, quanto mais a outro. Mas é necessário que a liderança ela tenha conhecimento, né, substancial acerca de ser humano, comportamento, né, por meio das ciências comportamentais, né, e a partir de então ele ser esse líder, ele ser realmente atuante, né, nessas questões de conflitos entre as pessoas no ambiente de trabalho. E como aqui nós estamos falando, né, dentro de uma abordagem gerencial, então eu não vou me sair desse, vamos dizer assim, desse espaço, né, que seria a organização e trabalho e a própria organização do trabalho. Mas isso se estende também à vida social, como também à vida familiar e matrimonial. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? E nós somos seres humanos que não somos divisíveis. Somos indivíduos, não tem como dividir. Então, de certa forma, né, ou maior ou menor grau, os meus conflitos sociais, né, naquele extrato social, naquela teia social na qual eu estou atuando, que eu estou
envolvido, né, como também no seio familiar, na minha vida matrimonial, né, que todo canto onde se junta duas pessoas ou mais, o conflito ele se torna uma propensão. Ele está propenso a acontecer e as pessoas se comunicando, vai ter situações de conflito. Né? E, então, isso pode, claro, sem dúvida, né, esses conflitos, eles me seguirem e estarem comigo, não é nem me seguir, estar comigo, e onde eu vou, eles estão ali. E o que se pede não é que eu pegue os meus conflitos e coloque numa caixinha lá e bote um cadeado, não. É que eu saiba, em primeiro ponto, né, gerir com muita tranquilidade, né, administrar com maestria os meus conflitos internos, para que eu possa me relacionar bem com as pessoas. E quando nós não conseguimos ter essa gestão eficiente dos meus conflitos, então eles eclodem tranquilamente sobre as pessoas que nada tem a ver com isso. E aí, então, se eu não fico atento, eu comecei aquela pessoa indesejável. E aí vem sobre mim aquele sentimento de exclusão, que as pessoas elas vão evitar para estar próximo de mim, interagir até mesmo para evitar uma situação desagradável. E aí o coeficiente de exclusão é algo que ninguém suporta, isso pode atenuar ainda mais os meus conflitos. Então, a gente já vai, o próprio curso, a gente vai lá da raiz, então, começando a partir de mim, né? Aí, por um momento, eu, comigo mesmo, eu tenho que me perceber como eu sendo o problema, né? Ter essa consciência. Então, se eu sou o problema, então, o que é que causa esse problema? Então, eu vou me visitar ou revisitar, né? E, então, trazer as claras, que a gente chama assim, trazer do porão para a varanda, né? Seja aquilo que estava obscuro, desconhecido, ou colocado lá para não, que eu não quero ver, isso me incomoda, trazer para a varanda, que é a claridade, né, visível, comum a todos, para que a gente possa, então, começar a tratar essas situações que são deletérias. E aí, os resultados de um conflito, né? Aí temos aqui o perde-perde, ou seja, todo mundo perde, é aquela situação de tristeza, parece até que o mundo acabou, ou que houve uma chacina na família. Isso não é bom. E a motivação, ela vai abaixo, né? A autoestima, eu não sei nem onde é que ela vai ficar nesse momento. Isso tudo é contraproducente, né? E quando um ganha e o outro perde, aí tem uma alegria de um lado, tristeza do outro. E aí vem, consequentemente, um sentimento e um desejo de vingança, né? E aí isso não é bom. E temos a conciliação, as pessoas procuram se entender, elas já têm a coragem, a energia, né, de dar as mãos, de estender uma destra, né, de comunhão. E então, a partir desse ponto aí, já podemos então imaginar, né, e começar a saborear o quarto ponto, é o ganha-ganha, onde todas as pessoas ganham. Então, a gestão de conflitos, ela tem que parar no quarto ponto, onde o diálogo, os acordos firmados, né, as intenções desenvolvidas, ela levou a um nível onde todos foram beneficiados. Então, isso nós chamamos de gestão de conflitos eficiente. E a questão da comunicação, vem falando, né? Se não existe um bons relacionamento, então coloca-se em risco a capacidade, né? Ou a qualidade, na verdade, do ambiente de trabalho, né? Então, assim, desde os tempos, a comunicação foi de importância vital, sendo ferramenta de integração, instrução, troca mútua e desenvolvimento, né? Ou seja, quando eu estou falando em comunicação, estou falando em dialogar, falando em conversar, ter um bom entendimento, eu me integrar com a pessoa e discutir ideias. Não existe relacionamento sem comunicação. Se não existe comunicação, é pior ainda, então é melhor que ele nem exista, né? Ele é como aquele ambiente de trabalho, todo mundo é mudo, todo mundo está calado, ninguém quer falar com ninguém. Então assim, é um ambiente completamente, né, azedo, igual uma limonada. Né? Ou seja, onde deveria existir uma atmosfera, né, um calor entre as pessoas, o que vai se perceber é um frio e uma hostilidade. Né? A colaboração e a cooperação, ela sai e entra a competição, né, e a perseguição, inclusive. Então, assim, é importante entender que a principal ferramenta, né, para
resolução de conflitos, como também que nutre os bons relacionamentos, tudo começa na parte da comunicação. E vamos ver, então, que essa comunicação, ela tem várias faces, né? Ela é multifacetada. Então, comunicar não é o que se diz, mas o que o outro entende. Colocado aqui pela Maria Alzira Pimenta, né, que é um especialista nessa área. Então, é importante a gente estar atento a uma coisa. O que foi que o outro entendeu daquilo que eu falei? Então, aquilo que ele entendeu é que realmente é uma comunicação para ele e que realmente foi uma comunicação para mim. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender que nem tudo que a gente quer dizer vai ser possível, ou pelo menos no momento, existem contextos adequados, né, para determinadas comunicações, para que não venha haver uma deturpação da mensagem. Eu estar comunicando algo e eu, enquanto emissor, e o meu receptor está compreendendo algo bem diferente. E vamos ver, então, como isso pode acontecer. Agora temos aqui os fluxos, né, da comunicação, que nós já sabemos que famoso, né, o telefone sem fio e tal. Então, é bem, vamos dizer assim, interferente na comunicação humana. Então, é a parte da minha comunicação que eu me faço ser explicado, né? Que eu comunico meus desejos, meus anseios, as minhas capacidades, né? Meu fluxo vamos dizer assim, de conhecimentos, né? Eu tiro de um nível tácito e então passo para um explícito, né? Em termos de comunicação, então eu me faço ser percebido, né? Mas aí existe, né? Nós chamamos de os ruídos da mensagem, aquilo que interfere, né? Na mensagem. E a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses ruídos, porque eles deturpam a mensagem. E aí fica aquela coisa, eu falei algo, né, mas, na verdade, o meu receptor, ele ouviu outro, ou ele percebeu outro, então, para ele, a mensagem que chegou para foi bem diferente daquilo que eu falei, ou que eu, pelo menos, quis comunicar, né? É importante saber, quando a gente comunica, né, para evitar uma situação de conflito, principalmente quando é algo muito importante, um novo procedimento, um novo processo a ser desenvolvido, uma decisão que ela possa vir, né, do nível estratégico, ou até mesmo do nível tático, a gente procura saber realmente se as pessoas compreenderam, ou o que foi que elas compreenderam, que elas captaram, né, que elas absorveram por meio daquilo que eu comuniquei. Para evitar esses ruídos, né, da comunicação, essas interferências, né, que vai deturpar o sentido da mensagem. E aí temos aqui os canais de comunicação, né? Comunicação pessoal, comunicação por telefone, mensagem eletrônica, texto de caráter pessoal, textos formais e textos numéricos formais. Então, hoje nós temos várias formas de comunicação, né? E aqui eles estão seguindo um nível, né? Ou seja, até mesmo por questão de velocidade de recepção dessa mensagem e eficiência no seu resultado, né? E a comunicação pessoal, claro, a gente coloca data aqui no primeiro nível, a gente entende que é o canal mais eficaz, né? Seguido pela comunicação por telefone. E, claro, hoje nós temos os nossos smartphones, né? Que eles fazem tudo, né? Inclusive até falam, né? E temos lá os textos por numérico formais como sendo o ponto de menor valor, né? Em questão de eficácia, né? Da comunicação. Então, assim, e dentro aqui, nós vamos ficar muito apoiados na comunicação pessoal. As pessoas se comunicando, eu me comunicando com o outro comunicando comigo. E vamos ver, então, que é nesse contexto, nesse inteirinho, nessa relação comunicacional, né, que pode eclodir situações de conflito.
E aqui os elementos da comunicação, né? Ou seja, a comunicação é igual à linguagem verbal, mas a linguagem não verbal. Então, olha só o que a gente pode absorver, né? Ambas as linguagens devem atuar alinhadas de forma coesa. Então, aqui é um ponto de extrema observação e atenção, inclusive, né? A linguagem verbal é fala, né? É ação, e a linguagem não verbal, estou falando aqui do meu corpo, né? E ele fala o seguinte, ó. A comunicação verbal, né, ela atua em 55%, não verbal em 55%, a entonação da voz 38% e palavras 7%. O que isso quer dizer? Que os conflitos, eles emergem, né, dentro desse contexto de 100%, né, que é a totalidade, né, da divisão, inclusive de um gráfico, diga que eles, 55%, né, eles vão acontecer da comunicação não verbal. E aquilo que eu falo só vai ser responsável por 38%, enquanto as palavras em si, apenas 7%. O que isso quer dizer? Que os conflitos eles emergem muito mais daquilo que eu não estou dizendo verbalmente, mas o meu corpo está expressando. Né? Então, isso nos leva a uma conscientização que eu tenho que estar atento a aquilo que eu falo com a minha boca, com a minha expressão, com a minha voz e como o meu corpo, o meu gesto, o meu olhar, mistura facial, o movimento das minhas mãos e tudo está expressando enquanto mensagem para as pessoas. Né? Então, a gente vê aqui pelos estudos, né, e essa mensagem, né, ou essa comunicação não verbal, ela é responsável por 55%, né, da entrega dessa comunicação, que ela pode atuar, né, de uma forma também muito mais acentuada sobre os conflitos. E aí, quando ele vai usar a comunicação verbal e a comunicação não verbal, né, ou corporal, então 90% dos conflitos eles surgem a partir da comunicação corporal. Né? E apenas 10% que está atrelado, né, à comunicação verbal, ou seja, os conflitos eles surgem muito mais, né, do meu comportamento corporal do que mesmo daquilo que eu estou falando, mostrando o quanto a nossa comunicação é completamente desalinhada em termos de palavras e postura corporal, né, na percepção do outro, o que nos coloca em situação de alerta, né, ter um cuidado mais assertivo sobre aquilo que eu estou comunicando, né, tanto com a minha voz, com as minhas palavras, né, com a minha entonação, inclusive, como também alinhado à minha comunicação corporal, né, gestual. E a comunicação não verbal, né, ou seja, são mensagens por meio dos movimentos do corpo, nas entonações, ou ênfase que colocamos nas palavras. São as expressões faciais, está presente na distância física entre o emissor e o receptor, corresponde ao comportamento involuntário, né? E a comunicação verbal somada à verbal fornece informações acerca do estado emocional ou mental da pessoa. Então, eu posso muito bem estar falando de algo maravilhoso, né? E posso até, assim, mostrar uma sensação de alegria e daqui a pouco eu começo a torcer, né, o rosto, começo a fazer minha testa, começo a cruzar meus braços, mostrando que aquilo que eu estou falando não está alinhado com o que eu estou expressando com o meu corpo, né? E aí a tendência do nosso sistema nervoso, nossas emoções, elas serão expressas por meio da nossa comunicação não verbal, né? Ou seja, algo também importante é a questão da entonação da voz, né? Muitas vezes eu estou falando as palavras certas, com a pessoa certa, mas o tom da minha voz foi, vamos dizer assim, foi a causa do conflito. Ou eu falei muito baixo, a pessoa não compreendeu, né? E depois eu vou requisitar algo dela e ela não vai poder responder à altura, porque ela não entendeu o que eu falei, porque o meu tom de voz foi muito baixo, eu não alinhei a necessidade, ou eu posso estar falando de coisas simples, coisas práticas, totalmente pragmáticas, em uma tonalidade muito alta, e isso também leva a uma situação desconfortável, desagradável, que também faz os conflitos surgirem. Então, ser líder é algo, eu vejo como um grande desafio,
né? Mas a gente sempre coloca, né? Que duas variáveis importantes ao excelente, à eficiência da liderança é o controle emocional e a humildade. O líder, né, ou até mesmo o colaborador, que ele não se munir dessas duas variáveis, né? Então, ele coloca em risco a sua capacidade, né, de relacionamento, ele coloca em risco a sua empregabilidade e, num nível mais alto, o sucesso na carreira e na vida profissional. E não é isso que se deseja. Então, tem que estar muito atento a essas coisas. Que parecem ser coisas simples, mas elas são extremamente importantes quando estamos falando da comunicação humana e dos relacionamentos entre as pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. E aqui um exemplo de comunicação não verbal, ou seja, esfregar o nariz quando ficamos confusos, erguer a sobrancelha em sinal de descrédito, né? Eu estou falando para você fica torcendo a sobrancelha, né? Levantando aquela coisa toda, franzindo a testa, né? Fica parecendo uma sanfona. O outro percebe que você não está acreditando. E depois a pessoa vem até você e falando de algo maravilhoso, algo colaborativo, você cruza os braços, significa que você está fechado, está se isolando, né? Piscar o olho para criar intimidade, isso não é o caminho, não é assim que as coisas funcionam, né? Tamborilamos os dedos com impaciência ou batemos na testa diante de algum esquecimento, né? Significa assim que a pessoa não está dando importância, não deu importância, você falou e ela descartou. Então, essas coisas que parecem simples, elas são extremamente importantes quando estamos falando uma boa comunicação para as pessoas, bons relacionamentos e, vamos dizer assim, uma situação que a gente evita, né, que a gente está buscando, né, a não ocorrência ou recorrência de situações conflituosas. E aqui um ponto, né, para a gente refletir, claro, como você não está com esse material, você depois, então, refletir sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Quais são as principais... Isso eu pensando, lendo e pensando e respondendo a mim mesmo, né? Não é um questionário, é uma reflexão. Quais são os principais problemas que você encontra no seu dia a dia em relação à comunicação? Então, pensa nisso. Pensa no ambiente familiar, no ambiente social e depois, na última análise, no ambiente de trabalho. Vê se há uma relação entre as situações, né, que você possa perceber ou não. Né? Em geral, como tem sido o feedback recebido diante das suas relações quanto à comunicação? Como é isso? Né? E o que as pessoas dizem sobre o seu modo de se comunicar. Aí a gente agora tem que ter coragem para chegar para as pessoas e perguntar, como é que eu me comunico? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para a minha capacidade comunicacional? Eu sou claro? Existe arrogância na minha fala? Sabe, são coisas que a gente não tem que ter medo da resposta. Se a resposta ela vier dizendo que sim, né, para as perguntas, isso aí não é algo para nos afrontar e nos entristecer. É uma oportunidade de melhorarmos enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? E sermos contributivos, tanto da nossa paz, felicidade e sucesso, como também dos nossos pares. E aqui as barreiras da comunicação, né? Que está presente no emissor, né? Uso de linguagem, símbolos inadequados, diferentes significados e escolha do canal, né? Por exemplo, eu quero comunicar, vamos dizer assim, que eu vou comunicar para a minha equipe, né? Um aumento da produtividade em um determinado momento. E aí eu faço isso por meio de um e-mail, por exemplo. O e-mail é ruim, o e-mail é ótimo, mas aí a leitura ela pode não chegar a todos, né? Ou pode, se chegar um momento já depois da necessidade. Então, assim, o uso dessa comunicação ela pode, então, meio atrapalhar e depois, então, a gente vai querer os resultados daquele requisitado, mas o meio, né, que se usou para comunicar não foi um meio legal, eficiente. Eu posso fazer isso de uma forma mais rápida, mais adequada, que as pessoas entendam, que eu consiga realmente me explicar.
né? Características pessoais como timidez e insegurança, eu vejo isso aqui como inapropriado e até mesmo inaceitável no ofício da liderança. Um líder tímido e inseguro, ele não consegue construir nem sequer um grupo, quanto mais uma equipe. Ninguém vai acreditar, vai depositar confiança, vai querer seguir, né, uma pessoa que é altamente tímida, ou tímida mesmo, ou insegura. Se eu preciso de segurança, como que eu vou me apoiar em uma pessoa insegura? Se eu preciso de intrepidez, eu preciso de coragem, de arrojo, de robustez, como é que eu vou, então, me apoiar em uma pessoa tímida que tem medo até de se comunicar? Então, isso fica difícil. Então, vai dificultando a comunicação dessa pessoa com os demais. Tom de voz inadequado, comunicação não verbal incoerente, né? O Akimar vai falar de mim, né? Eu me considero uma pessoa que eu gosto muito de rir, eu gosto muito de dar risada e tal. Só que há momentos que eu percebo que o meu riso ele se torna uma grande gargalhada, né? E é assim, uma coisa estrondosa. Meu Deus do céu, que coisa feia. Então, assim, sabe, gente? Tem hora que a gente precisa ter essa coragem assim, vixe, que eu fiz aqui, não foi legal. Então, eu fico sempre me policiando. Eu vou começar tudo, eu gosto de dar rindo, né, aquela velha piadinha no trabalho, né, no momento, até quando eu estou em reunião com as pessoas assim. Tem coisa que você quer quebrar o gelo um pouquinho, né, uma coisa mais divertida. Mas tem que ter cuidado para não ser aquela grande gargalhada, né, como às vezes assim, num ambiente social, geralmente, eu costumo rir à vontade, né, como eu gosto. E nem sempre isso é adequado. Então, tem que entender quando que eu posso rir e quando eu posso gargalhar, né? É diferente uma coisa da outra, né? Também, em relação a como eu vou falar com as pessoas. Tem pessoas que o líder vai aprendendo como lidar com cada pessoa. Como são indivíduos, são diferentes individuais, então ele vê que cada pessoa ele tem que interagir de uma forma diferente. Há pessoas que você tem que interagir com ela com uma voz mais calma, mais branda, ela é uma pessoa mais comedida, ela pode ser até tímida, ela é muito tranquila, então você vai também tranquilamente. Já tem pessoas que são mais arrojadas, são pessoas mais, vamos dizer assim, hiperativas, mais rápidas, velozes. Se você também não é veloz com ela, você não consegue ter resultados. E outras são de difícil comunicação. São pessoas inflexíveis, insólitas, né? Muito fechadas em si mesmo e cheias de seus paradigmas inquebráveis, né? Então, essa pessoa precisa ter essa comunicação mais arrojada, um tom de voz mais acentuado, né? E um pouco mais a voz, um pouco, né? Para que isso tenha, então, resultados. Então, tem que entender, né, as pessoas dentro do seu caráter individual e, a partir de então, ver qual a melhor comunicação. Escolha de momento impróprio, né, para transmitir a mensagem, né? Principalmente quando a questão quando você vai comunicar algo em relação, até mesmo um feedback. O feedback, ele deve ser dado à pessoa, né, em um momento, em um local, né? Então, ali o emissor e o receptor do feedback. Mas quando esse feedback ele é transmitido, principalmente um feedback que ele vem para corrigir um comportamento, que ele é transmitido, né, que ele é emitido, vamos dizer assim, né, dentro da coletividade para uma pessoa, então deixa de ser um feedback e assume o caráter de um assédio moral. Não tem outro caminho para isso. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Como você está transmitindo a mensagem, qual é o local, né? O tom de voz, como é a minha postura quando eu falo com essa pessoa, né? Ou então com a minha equipe em algo referente às questões grupais, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sabendo aqui. Mais uma vez, a gente coloca esse ênfase, né? A minha linguagem corporal, ela fala muito mais de mim e sobre mim, né? Do que a minha comunicação, né? Verbal. É importante estar atento a isso, né? E, geralmente, a comunicação corporal, né? Gestual, ela é inconsciente. Eu não tenho consciência, muitas vezes, de como eu estou me comunicando. Então, é importante ter essa atenção. Ficar atento às mensagens que o meu corpo, né, ele está emitindo, né? Alinhado com as minhas evocações. Suposição de que o receptor já domina o assunto a ser tratado, né? Isso é, se você
Quando a gente desconfia que a pessoa tem um certo domínio, então eu vou com certa cautela, né? Para não ser repetitivo, né? Ser desagradável. E também, se a pessoa não tem domínio nenhum, eu também tenho que saber como comunicar de forma que ela possa receber com tranquilidade, né? E assimilar o que está sendo dito a ela e, a partir dessa assimilação, gerar um crescimento. Lembrando que somos seres humanos, diferentes um do outro, individuais, e tem pessoas que elas se sentem muito agredidas quando você quer ensinar algo para elas. Principalmente, as pessoas não gostam, né, de serem corrigidas em termos gramaticais. É complicado. Ah, você falou errado, o certo é assim, sabe? Então, assim, mesmo quando a gente quer falar isso, se é necessário, né, um colaborador, né, que está passando por um processo de desenvolvimento para assumir postos de liderança ou algo do tipo, né? Claro, né, ninguém fala a gramática completamente correta, até porque a nossa gramática é super complexa, né? Tentaram simplificar, mas ela ainda se encontra muito complexa. É uma das mais complexas do mundo, né? É a gramática portuguesa. Muito cheia de detalhezinhos que poderiam ser evitados para facilitar. Mas, enfim, é a que temos. E aí, então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, quando nós vamos, então, tratar com as pessoas em relação àquilo que ela fala, né, ou que ela escreve, né, isso também é a comunicação escrita, né, como nós acabamos de falar também, né, o e-mail, e agora temos o famoso, né, graças a Deus, o WhatsApp, né, que nos ajuda bastante, né, agilizou bastante, né, a velocidade da informação, isso também tem que ser tratado com muito cuidado. E também temos um ponto aqui que a gente tem que levar em consideração. Assim como o WhatsApp ele é muito bom para acelerar a velocidade da comunicação, né? Que a gente chama de comunicação instantânea, mas ele possui um corretor de texto. E o corretor de texto não é o ser humano que está dentro do nosso smartphone, é a inteligência artificial, que muitas vezes ela se confunde. E aí já aconteceu muito comigo, né? Querer mandar uma mensagem, né? No meio da mensagem uma palavra, e eu não fico atento, e ele vai lá e corrige, coloca outra palavra diferente, que mudou completamente a mensagem. As pessoas dizem assim, o que você está querendo me dizer? Está querendo zoar com a minha cara? Eu falei, o que foi? Quando eu vou olhar, completamente diferente. O que eu queria falar? Aí vamos corrigir, né? E até você convencer a pessoa de que realmente não foi intencional, tem um tempinho, tem um certo desgaste, né? E aí já existe o conflito. Sempre que há essa questão de percepção, ponto de vista diferente, desejos, anseios e objetivo, então, estamos diante de uma situação de conflito. Conflito esse que não pode ser visto como uma briga, né? Como fosse um conflito entre as nações, né? Que ali realmente é uma guerra, né? Mas estou falando aqui de divergência de pensamento, ponto de vista, né? De percepção que leva à situação de não entendimento entre as pessoas. Não entendimento. Não fala aqui de desentendimento. Desentendimento eu já vejo como uma briga, né? Aquela coisa bem física. Não, aqui é um não entendimento. Eu não estou te entendendo. E por isso eu estou, então, meio perdido. Seja claro, por favor. Então, tem todas essas questões. Então, está atento. Então, agora eu fico bem mais atento ao meu WhatsApp, quando eu vou passar uma mensagem, claro, né? Mas vem quando a gente vai no automático, quer digitar rápido e acaba que você pensa que mandou a palavra sogra e mandou cobra. E aí? Né? Então, essas questões são muito importantes. Você diz assim, oh, poxa, eu te amo, você vai falar para sua sogra. Ah, eu te amo, minha sogra. Aí você manda assim, eu te amo, minha cobra. Poxa, a percepção do outro lado vai ser outra, mas não foi aquilo que você quis dizer. Aí agora é a hora que vai entrar, então, essa explicação para eliminar, né, um conflito que se instaurou. E aqui a barreira para o receptor, né, que é a desatenção, impaciência, pressa, que agora todo mundo vive com pressa, né? É uma coisa assim, tá estrutural, né, dentro da comunicação humana, lá do comportamento humano, que nem sempre estamos com pressa, mas já foi uma coisa comum a todos, né, tá falando assim. Tendência a avaliar e julgar. Uma mensagem ela é para ser. Quando alguém se comunica comigo, eu vou analisar, né? Mas não vou avaliar, colocar, valorar aquilo ou fazer julgamentos. Não, eu acabo abrindo mão de algo que seria para minha ajuda, né? Que seria coisa para me auxiliar, e então vou ter aquilo como algo que vai, então, me prejudicar. Então, diz muito a questão do receptor, ele, ao invés de analisar, né,
aquilo que foi comunicado, ele querer avaliar e julgar. Principalmente quando já existe, que nós vimos lá nas aulas passadas, um conflito latente. Né? Então, quando a pessoa já vem com aquela coisa latente, então, até um A que você fala, ele vai dizer que você falou um B, né? Que você falou matar, você falou bater, né? Você falou só um A, uma letra, mas ele já avalia, já julga. Um olhar, se você não olhar, sei lá, aquela coisa bem de frente, de repente você está vendo o rosto e bate na pessoa assim, o olhar, e aí ela diz que você está atravessando, está em julgamento, está perseguindo, então são coisas que vêm do receptor, e aí cabe a nós nessa hora sermos, né, pessoas com um controle emocional bem desenvolvido, e então procurar podar as arestas que podem levar a uma situação de conflito. Preconceito e valores pessoais em dissonância com o conteúdo da mensagem, ou seja, preconceito é algo muito importante a ser discutido, né? Porque a partir do preconceito, ou eu conceituar algo, né? Pré ou antes fazem coisas preconcebidas, né, de acordo com aquilo que eu acho, então isso é complicado. Definir algo de acordo com o meu ponto de vista, quando é algo completamente socializado, então isso é muito complicado, né? Os meus valores pessoais, aquilo que norteia o meu comportamento, eu tenho que estar atento, porque isso pode afetar a vida das pessoas, né? Pode colocar em risco o meu bom relacionamento com as pessoas, e essa dissonância que é bem uma dissonância cognitiva, né? Ou seja, uma capacidade cognitiva de mudar a compreensão de algo. Então, o ser humano, nós passamos muito por essa questão dessa dissonância, né? Também tem a questão cognitiva, que em muito influencia a nossa capacidade de interação com os demais. Pré-conclusões sobre as reais intenções do emissor e desconfiança, é importante ter isso, né? Ou seja, achar que a pessoa já vai achar que ela tipo, o líder ele fala com o colaborador, eu preciso falar contigo, cara, pronto, ele já sei o que é bronca, ou vai querer me demitir, ou ele vai vir me perseguir, então isso tudo já o cara já deixa a pessoa armado, né? Como diz o dito popular, armado até os dentes, já pensando em uma possível reação a uma ação que de fato nem aconteceu. Resistência a aceitar a mensagem por excesso de autoconfiança, tem gente que se acha, né, que sabe tudo e, na verdade, ninguém sabe nada, e aí, quando você vai falar algo com ela, ela resiste, porque ela entende que o que vai ser comunicado para ela é algo repetitivo, é algo que não há necessidade e que ela já tem o domínio. E até aí se pergunta domínio de quê? Né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E quando nós nos comunicamos, do outro lado tem alguém, né, que vai receber essa comunicação e precisamos entender como que será essa reação a essa mensagem evocada ou emitida. Barreira presente tanto no emissor quanto no receptor, né, que é pouca disponibilidade de tempo. Há momentos que realmente estamos, né, com tempo bem limitado, mas isso tem que ser entendido que eu preciso encontrar um tempo para que eu consiga me explicar, né, para que eu consiga ser claro para as pessoas, para evitar, né, uma falha nessa comunicação entre o receptor, o emissor e o receptor, né? Interesses em distorcer a mensagem, né? Ou seja, alguém me fala algo de uma forma, mas eu mesmo tenho interesse em dizer que não é aquilo, e a partir desse ponto eu posso até, né, transmitir essa comunicação para outras pessoas da maneira que eu quero, né? Porque eu sou livre para falar como eu quero, então eu posso distorcer por interesse próprio, né? O que leva também a gerar um clima hostil entre mim e as pessoas, né? O que é a hostilidade, né? É aquele desprezo, aquela falta de compreensão de que as pessoas elas merecem ser tratadas com respeito, né? Então, quando eu sou hostil com as pessoas, eu deixo de tratar as pessoas como seres humanos e trato como objeto, né? Como isto, como aquilo. Então, isso aí, claro, vai dificultando eu me comunicar com as pessoas, verbalmente ou pela minha postura corporal. Diferença na hierarquia dos cargos e nos níveis culturais, né? Isso é muito importante. O líder, nós já falamos, tem que ter essa humildade, saber que ele é um ser humano igual aos outros e que não pode jamais usar do
do posto de liderança para estabelecer como fosse uma diferença, uma superioridade, né? Existe a autoridade, o poder que é dado ao líder, né? Ele é ponderado enquanto um líder, mas, na essência, ele também é um colaborador. As barreiras presentes no próprio ambiente, né, que é a inadequação, né, do canal escolhido, falamos ali que se eu não uso um canal correto de comunicação, isso pode atrapalhar a minha comunicação, vendo a comunicação como uma potente ferramenta para a resolução de conflitos, né, gestão de conflitos, resolução de problemas, ou até mesmo a mitigação de alguns conflitos, né? Ou a evitação também, né? Distrações, ruídos e decoração do ambiente, né? Eu vou dar um feedback para um colaborador sobre algo que aconteceu, eu vou lá para a fábrica, quando tem uma na área, na área de produção, está lá aquele barulho de máquina e tudo mais, a gente sabe que não acontece, o que não é bom, né? Porque isso aí é poluição sonora que age diretamente sobre o bem-estar do trabalhador, né? E a ergonomia combate, né? A ergonomia ou a segurança do trabalho e tal. Mas, enfim, então tem que ter esse cuidado, né, para que o ambiente ele não interfira, né, na minha capacidade comunicacional, hein? Eu, enquanto emissor, e, então, facilitar a vida também do meu receptor, né? E aquelas interrupções frequentes, né, que pode estar acontecendo por falta de estruturação da comunicação, que eu posso estar entendendo que da mesma forma como eu estou falando, o outro também precisa falar. Então, ficar interrompendo o outro o tempo inteiro também não é bom. É até, inclusive, falta de educação, né, tá interrompendo as pessoas. E isso muitas vezes leva a situações desagradáveis e vai interferindo na comunicação. E a gente fala assim, não vou falar com fulano não, que ele não deixa ninguém falar, ele quer falar o tempo inteiro, você vai falar, ele fica tomando a palavra, então deixa ele lá, eu não quero nem saber, eu estou aí e tal, não quero comunicação. Então, assim, se eu pratico esse tipo de coisa, então automaticamente eu estou criando uma barreira à minha comunicação com as pessoas. Isso, para um líder, é muito complicado. As barreiras interpessoais, né, que é a filtragem, ou seja, a manipulação da informação pelo emissor, né, para que ela seja vista de maneira mais favorável pelo receptor. Deixa eu filtrar aquilo que eu quero falar, né, entender que eu tenho que ser assertivo. Vamos pensar aqui nessa comunicação assertiva, né, coisa direta, perceptível e que seja o mais breve possível para não se estender e acabar sendo prolixo ou até mesmo uma mensagem muito redundante, que cansa estar ouvindo a mesma coisa. Tem pessoas que vai falar algo, aí tem que primeiro saber, vai lá no descobrimento do Brasil, vai lá ver como é que foi formado os anjos. Poxa, não é isso. Uma comunicação assertiva, ela é direta, coesa, né? E completamente focado no alvo. Então, essa tal ponto, assim, dessa forma, vamos ver então a possibilidade disso aqui ser feito assim, ou isso aqui aconteceu, ou seja, isso vai filtrando, né, vai tirando a possibilidade de ruídos, né, que interferem, né, na comunicação. A percepção seletiva, né, nesse caso, o receptor vê a escuta seletivamente, né, com base nas suas próprias necessidades, né, motivações, experiência, histórica e outras características pessoais, ou seja, a pessoa ela passa a tirar da mensagem aquilo que interessa para ela, aquilo que ela quer ouvir, né? Isso aí vai interferindo, né? Claro, na minha capacidade de me explicar para as pessoas, ou até mesmo de me comunicar. Então, existe essa barreira nas pessoas, né? Assim como ela filtra a informação, né? Ela também pode haver também essa seleção da percepção. Fulano fala algo, né? Fala o céu é azul e eu selecionei apenas o que ele disse que existe o céu. Eu não quero saber a cor e tal. Então, isso aí pode muitas vezes interferir. Você passou uma mensagem com algumas prerrogativas, mas a pessoa filtrou, né? Fez essa seleção, vamos dizer assim, ela selecionou naquela comunicação, fez um recorte daquilo que ela queria ouvir, né? Ou seja, movido pelas suas, claro, como está aqui, né, suas motivações, as necessidades próprias, né, ou até mesmo uma característica, né,
da pessoa, e então isso vai dificultando essas relações interpessoais e tornando o ambiente de trabalho, né, mais propenso a ser um ambiente desagradável, né, a não ser um ambiente bom para se permanecer e trabalhar. A sobrecarga de informação, ou seja, quando as pessoas têm mais informações do que conseguem organizar e utilizar. Então, assim, não adianta a gente ficar ensinando as pessoas de coisas se elas não conseguirem digerir a anterior. Então, deve haver, assim, vamos dizer assim, uma estrutura comunicacional, né? Seja, como temos as reuniões, sejam diárias ou momentos estabelecidos, então essas informações devem ser colocadas de forma que as pessoas elas possam digerir, ou seja, de forma estruturada e organizada, né? De repente, fazer uma reunião de 2, 3 horas não é producente. Uma boa reunião ela deve acontecer no máximo de 30 minutos, ou seja, gerando assertividade, né? Vamos falar aqui sobre um novo produto, beleza, então vamos reunir aqui para os pontos centrais para o novo produto. Pronto, discutimos. Agora, uma outra reunião para o mercado qual queremos alcançar, beleza. Uma reunião aqui para comunicar que a produtividade ela teve uma baixa, então vamos nos então centrar nessa questão da baixa da produtividade. Mas precisamos identificar causas. Então, um outro momento para a gente, então, fazer até um momento de evocações livres, um brainstorming e tal, para entender, então, quais são as causas. Então, assim, saber, então, estruturar a quantidade de informações evocadas, emitidas, é importante para manter um bom relacionamento ou uma boa interação dentro da equipe, né, e aqui seriam interpessoais. A defesa, ou seja, quando as pessoas se sentem ameaçadas, elas se tornam defensivas, assumindo comportamentos como ataques verbais, comentários sarcásticos, excesso de julgamento. Aqui é bem o que eu estou vendo aqui, pesquisando na minha pesquisa, né, que é sobre assédio moral. E aí, então, quando as pessoas elas sentem, né, que elas serão ameaçadas, elas sentem aquela ameaça, aquela probabilidade de serem invadidas na sua intimidade, na sua identidade, então, automaticamente elas geram defesa, isso vai sim dificultando o relacionamento entre as pessoas, né? O líder que ele já é visto como se fosse um tirano, tem líder tirano sim, né? E aquela pessoa que ela não conseguiu digerir bem o poder que lhe foi dado, o empoderamento veio sobre ela e ela deixa de ser um líder e passa a querer agir como um autoritário, com uma certa autoridade, um ditador, né? Lembrando que o ditador é aquele que decide tudo e dentro de uma organização as decisões elas são sempre coletivas, né? Então, as pessoas elas precisam participar das decisões para que elas se comprometam muito mais. A linguagem, né, as palavras têm significado diferente para pessoas diferentes. Aí é quando eu vou adequar a minha linguagem à capacidade cognitiva e receptiva do meu receptor. Eu não posso querer falar uma linguagem gerencial para o pessoal da base operacional, do chão de fábrica. Não, eu tenho que falar uma linguagem que eles entendam. Como também não vou estar com uma linguagem de chão de fábrica para o meu diretor. Aí eu tenho que chegar para comunicar, falar com ele em uma linguagem que para ele é perceptível e produtiva, né? Então, a gente fala muito por meio de gráficos, né? Meio de resultados estabelecidos, né? Pois estamos na era da informação. Então, assim, saber adaptar essa linguagem algo também. Aí tem aqui as barreiras que elas são inconscientes e as barreiras são conscientes, ou seja, é inconsciente quando nós já falamos o meu egocentrismo, percepção que temos do outro, a minha competição, a minha transferência, né, como é que eu transfiro algo de mim para o outro e do outro também para mim. Então, isso são coisas que muitas vezes são inconscientes, que eu não estou percebendo, mas é que elas estão sendo expressas, perceptível pelos demais, isso vai, então, dificultando, né, as minhas interações com os demais. Quando não existe um bom relacionamento interpessoal, então automaticamente também está complicado, né, existir ali naquele lugar um bom lugar para se trabalhar, ser um bom lugar para trabalhar. E as barreiras conscientes, né? O emissor não acredita na mensagem. Como é que alguém vai acreditar no que eu estou falando se nem eu acredito? Como é que alguém vai acreditar no que eu estou dizendo aqui agora sobre gestão de conflito, se eu não acreditar que isso é importante, necessário, né? Essencial, ofício da liderança, ou também para entrega de resultados para mim enquanto colaborador. Então, é importante isso.
O receptor não está interessado no assunto, né? Então, se a pessoa não se interessa, aí fica aquela coisa que diz que a gente não quer, qualquer desculpa serve, ele despersonifica a pessoa que está falando, ele deturpa a mensagem, ele muda o sentido da mensagem e ainda quer vender esse sentido novo que ele produziu. Então, isso são barreiras conscientes, as pessoas fazem isso conscientemente, né? Vocabulário diferente, ou seja, eu falo de uma forma para uma pessoa e uma mensagem, e já para outro eu falo aquela mesma mensagem com palavras diferentes, então isso pode levar a uma dificuldade das pessoas. Existe a palavra manga, né? Que ela tem, vamos dizer assim, no primeiro momento, dois sentidos. Eu tenho a manga da minha camisa, e eu tenho a manga, que é uma fruta, um alimento que eu vou lá e como, sei lá, do tipo, né? Então, eu tenho que saber quando eu estou falando em palavras que ela tem duplo sentido, né? Então, eu tenho que fazer uma complementação. Então, ter esse cuidado, né, com o vocabulário. As diferenças culturais, né? Existe a cultura organizacional, a cultura de um país, e todo ser humano ele tem a sua cultura, que a gente chamamos de a cultura do individual. Então, saber que a cultura, que são os pressupostos básicos, os valores de cada pessoa, eles divergem de pessoa para pessoa. Eu tenho que ter cuidado com isso e atuar de uma forma tranquila, né? Consciente de que a pessoa, por ter sua cultura diferente da minha, ela é um indivíduo e, portanto, ela tem percepções do mundo também, muitas vezes e quase sempre diferente de mim, né? Como também no quinto ponto, essas diferenças profissionais, né? Ou seja, eu saber que mesmo a pessoa esteja num nível profissional inferior a mim, ou que ela é de outro setor, ou digamos, eu sou aqui um administrativo, eu tenho lá um engenheiro de produção e tal, então essas diferenças elas têm que ser percebidas e não devem atuar de uma forma consciente na base interpessoal. E aqui uma outra reflexão, né? Identifique quais são as principais barreiras presentes na sua comunicação. Aí vai para aí se autoanalisar, fazer uma revisita, né? Passar o vídeo novamente da vida na comunicação e encontrar, então, essas barreiras. E a partir de onde localizadas, né, encontradas, lá, percebidas, a gente buscar, então, aplicar melhorando essa comunicação, ou até mesmo poder aniquilando algumas comunicações que tenham vindo a ser prejudiciais. E aqui é uma situação de conflito, né? Buscar um enfoque de solução de problema, o alvo, né? O objetivo é solucionar um problema, né? Então, a gente estamos atuando como mediador, até mesmo como um ator de uma situação conflituosa, nós temos que buscar uma solução para o problema, não se apartar disso. Que a partir do momento que eu me afasto desse coeficiente de solução de problema, então, automaticamente, eu quero somente ser, quanto mais intensivo, o próprio problema. Saber ouvir o que a outra parte quer dizer, então, a questão também de educação e respeito pelo outro, né? Formular perguntas é uma estratégia para se conhecer um pouco mais sobre o ponto de vista do outro. Então, assim, antes de já chegar, sabe, soltando aquilo que eu quero falar, então, vamos perguntar sobre essa questão, o que você entende, o que você acha. Em relação ao que a gente muda, fazer uma mudança, como você percebe isso? Então, a partir do momento que a gente vai ouvindo essas respostas, aí então a gente pode começar a formular, então, um possível diálogo para evitar uma situação conflituosa. Entender o ponto de vista do outro é importante para estabelecer uma comunicação eficiente. Manter a mente sempre aberta, buscando gerar opções criativas para ambas as partes, né? Principalmente, nós estamos falando no ambiente de trabalho, isso aqui vale lembrar, né, para questões de capacidade, motricidade, o intelectual das pessoas, e algo também que é uma realidade, né, que é a diversidade das organizações, então a gente tem que estar atento a isso, né? E manter a mente aberta para as situações variadas e buscar interagir com as pessoas, olhando para elas e vendo-as como seres humanos, tá? Como também indivíduos, né? E pessoas providas de desejos, aspirações e capacidades cognitivas e intelectuais que levam à entrega de resultado. Então, ou seja, ter em mente que todo ser humano é merecedor de respeito.
As dicas gerais da comunicação, ou seja, não interromper as pessoas, saber ouvir, demonstrar interesse por aquilo que o outro está falando, né? Muitas vezes assim você nem não é interessante, mas por respeito, por educação, a gente busca um interesse. As situações que a gente diz assim, poxa, o cara vai falar sobre algo que eu já falei, ou até mesmo uma palestra rápida, um momento comunicacional, você vai ouvir de novo aquilo que já ouvi de tantas outras pessoas, mas a gente tem que ter essa humildade. Sempre que eu ouço a mesma coisa por pessoas diferentes, e muitas vezes até pela mesma pessoa repetindo, pelo menos uma vírgula a mais vai ficar, né, acrescido ao meu conhecimento para a minha melhoria. Então, assim, ter esse interesse pelo que as pessoas estão falando, esse respeito pela capacidade do outro, vamos dizer assim, pela boa vontade, né, do outro, da criação do outro, em me ajudar nesse sentido, é importante para estabelecer comunicações que sejam produtivas. E claro, evitar a situação, porque é muito complicado, é muito chato, né? Você trabalhar num ambiente que tudo é uma confusão, tudo é uma briga, tudo é um conflito. As pessoas elas não se entendem, elas vivem o tempo inteiro agindo mais como gasolina do que como água. Elas querem mais aumentar o incêndio do que apagar incêndio. Então, é um lugar complicado, isso é completamente contraproducente, isso eleva muito o nível de turnover, elevando os custos organizacionais e, por fim, ou lá no final da linha, na ponta, colocando em risco os postos de trabalho. Dica geral da comunicação, né? Cuidar da postura corporal, já falamos bastante isso, é importante estar atento. Aquilo que eu falo, tem que estar atento com o que eu evoco, né, verbalmente, tem que estar atento com aquilo que eu transmito na minha postura corporal. Não adianta eu ficar falando de alegria e com a minha cara fechada, eu estou sendo hipócrita, estou mentindo e as pessoas vão perceber e elas vão repudiar, né, tanto o meu comportamento como até a mim mesmo, e vão começar a atuar comigo sempre em situação de defesa. E isso é muito ruim. Né? Chamar as pessoas pelo nome, então as pessoas gostam de ser reconhecidas em sua individualidade. Eu, assim, eu tenho meu nome, né, ele é composto, Domingo Sávio, né, e eu deixo claro para as pessoas que se perguntam, como é que eu te chamo? De Sávio. Eu gosto de Sávio, por exemplo, né? Chamar Domingo Sávio, se chamar tudo bem, mas quer escolher só um dos dois, então chama Sávio, né? Como eu sou muito mais conhecido como Sávio. E então, isso é importante saber que as pessoas elas gostam de chamar pelo nome, é uma questão de respeito. Bom dia, São João, bom dia, Pedro, bom dia e tal. É muito mais. A recepção é muito mais calorosa, muito mais tranquila, quando eu digo bom dia, João. Ou se eu digo apenas bom dia. Quando eu digo bom dia, eu soltei no ar, é para qualquer pessoa. Eu não direcionei, eu não me canalizei para uma pessoa, né? Para trazer para ela aquele ânimo para aquele dia, por exemplo. Coloquei no ar, bom dia para quem quiser ouvir, quem não quiser não ouça. Mas quando eu digo assim, bom dia, João, eu dizendo, João, eu quero que seu dia seja bom. Então, é algo diferente, né? Então, assim, chamar a pessoa pelo nome, tratar pelo nome, também com as questões do tratamento cotidiano, né? Que boa tarde, muito obrigado, por favor, me desculpe, sabe? Isso é muito importante para estabelecer boas comunicações e elevar, né, a capacidade de entrega de resultados. Reconhecer, né, demonstra reconhecimento sincero e elogio francamente as pessoas que têm mérito, ou seja, é aquela questão de você ter humildade e respeito pelo outro e reconhecer aquilo que a pessoa faz de bom, principalmente o líder. Ele tem que saber reconhecer os méritos da equipe. E quando a equipe não consegue? Aí é o momento que o líder, ele vai chamar a equipe e vamos, então, discutir, né, os caminhos que levam para a melhoria. Nesse momento, não é o momento de vir com o chicote para dar a chicotada, não. É o momento de reunir com a equipe e buscarmos, então, solução para um problema que tenha se apresentado. Mostrar-se atento, seja completamente presente quando estiver conversando com alguém. Aquela coisa, às vezes você está falando, alguém está falando contigo, você está ouvindo e a mente está lá em São Paulo, e a pessoa percebe que você não está atento. Tanto que depois ela vai fazer o teste. Você entendeu a coisa que eu falei? Você fala, o quê? Não entendi, não, repete.
Na verdade, ela não estava dando crédito, ela não ficou atenta, ela não valorizou aquilo que estava sendo comunicado, né? E aqui sorrir, o sorriso é a melhor forma de se iniciar um relacionamento, né? E é como eu falei, sorriso é uma coisa, gargalhada é outra, né? Mas a gente tem que ter cuidado para que o nosso sorriso, ele não seja percebido como ironia, né? Ou seja, tem que ter muito cuidado com um sorriso amigável, real, né? Não é aquele sorriso de dente cerrado, que a gente vê que é um sorriso falso, é uma hipocrisia, aquele sorriso forçado, não. E porque é bom para a alma, é bom para o âmago, é bom para a pele, né? Mas tudo dentro de um ponto de equilíbrio. E encorajar, né? Encorajar as pessoas a falar, né? É importante, né? Não é forçar, encorajar, energizar as pessoas. Não, fala, o que você achou, né? Me ajuda, me dá uma ajuda aqui, me dá um insight, me dá uma ideia aqui, quando eu preciso. Então, isso é muito bom, as pessoas assim, não, eu não vou impor nada para ele. Eu estou sendo requisitado, então, a partir desse momento aqui, agora eu vou ver, ele precisa, ou ela, como seja, então, vou ver se eu posso ajudar com algo, né? E aí, claro, tem que saber também para quem você está pedindo essa ajuda, de quem você está requisitando, quem você está encorajando, né, para te ajudar, ou até mesmo as pessoas expressarem, né? Que esse encorajamento também ele pode vir de uma forma de você energizar a pessoa a expressar o que ela quer ou precisa e ela não consegue. Então, isso também é muito importante. Olhar, né? Utilize o olho no olho, evite ter o olhar perdido. Falar com alguém e a pessoa está olhando lá para o teto, ou você pergunta algo e a pessoa levanta o olhar, a gente sabe que ela está buscando uma resposta de algo que ela não tem. Então, a probabilidade é que ela pode mentir nesse momento. Então, é importante olhar, né? Não que eu ficasse assim, olhando como você aquele olhar eros, né, na pessoa, fulminando, não. Mas uma sinceridade, um rosto né, no nível, né, do outro, claro, eu tenho sempre que me comunicar com alguém da minha mesma altura, não, pode ser mais baixo, pode ser mais alto, mas eu canalizar o meu rosto para o rosto da pessoa, né, a maior parte do tempo, um olhar de atenção e de respeito nesse momento. Então, assim que você se direciona a um público, escolha algumas pessoas em diferentes pontos da sala e concentre o seu olhar nelas. Ou seja, eu estou aqui, por exemplo, dando essa aula, está online e tal, eu estou aqui olhando para a câmera do notebook, beleza, tranquilo. Mas se eu estivesse, por exemplo, na sala de aula, eu ia de um lado e eu no outro. Eu, enquanto professor, gosto, eu vou numa pessoa, pergunto, chego junto, né? Agora não pode ser muito próximo, né? Tem pandemia, né, e tal. Mas já está acabando, graças a Deus. Mas é importante isso, estar assim, atento ao outro, olhando para o outro, um olho alinhado ao olhar do outro, assim, para demonstrar respeito, consideração e atenção. Né? Manter a cabeça sempre erguida, nada de baixar a cabeça, né? Olhando para os pés, porque eu não estou falando com o chão, nem estou ouvindo o chão, estou ouvindo a pessoa e o som vem da boca, então eu vou olhar então, para o ouvido da pessoa. Né? Bem aquela coisa face to face. A postura, né? Tu se inicia com a calma, sempre mostrou muito calma. Olha essa mulher. Essa mulher tá. Se ela vai falar em alegria, ela pode, essa coitada, ela tá aí parecendo que acordou chupando limão, né? Então, horrível. Isso tem muito cuidado, muita calma, né? Nessa hora. Eu tenho que todo mundo ser calmo. Não, todo mundo ser calmo. Eu não sou tão calmo. Mas há uma que a gente precisa manter a calma. Os ânimos, né? A coragem para encorajar o outro, enfim, né? Se gaguejar, né, como é o caso, gaguejo e tal, já nem mesmo, já foi bem mais, né? Não cai desespero, né? E não começar a ter tremedeira como um louco, né? Depois você vai falar uma coisa e você tropeça na linguagem, na fala, ou dá aquele apagão, né, mental. Então, tem muito cuidado e tranquilidade para isso não soar como algo desesperador e interferir na sua capacidade comunicacional. Né? Pare, respire fundo e volte às ideias propostas, né? Essa questão do medo, quando estiver posicionado à frente de um grupo, escutar, esqueça os seus compromissos futuros, seja, para do futuro e nem aqui para o presente, porque estamos aqui nesse momento precisando conversar. A questão da voz, né, já ficou bem claro, muito cuidado com a entonação da voz, né, nem muito baixo, nem muito alto, porque isso pode interferir bastante no direcionamento da mensagem, né, e do objetivo que se buscou.
Saber escutar o outro é importante, saber escutar, né, quando o outro está falando, processar aquilo de uma forma tranquila e, quando for necessário ou requisitado, né, saber se posicionar de uma forma contributiva. Nada de ficar fazendo uma avaliação nem julgamento. É um momento de contribuir, né, a clarear, se você quer se colocar numa posição, um caminho mais diferente daquilo que foi colocado, mas saber como vai ser feito isso, né, pedir uma autorização até para falar, tipo, assim, meu ponto de vista é esse, mas como que você veria assim? Será que ficaria legal se fizesse dessa forma? O que você acha? A gente colocar um pouco mais, ou mudar um pontinho aqui, ou ir por esse caminho aqui junto, a gente construir algo diferente? Ou seja, a maneira como se fala é muito mais importante que aquilo que se fala. Então, ter isso em mente, ouvindo e processando, e em seguida, depois que os dois ouvidos ouvirem, então a boca ela vai então, entrar em ação, mas de uma forma coerente, respeitosa e atenta, né, ao que vai ser feito e falado. Etapas para escutar com eficácia, né? Ou seja, pare de falar, não ficar falando, não, para! Agora vamos ouvir um momento. Saber cada coisa nesse momento, a hora de falar e a hora de ouvir. Ficar atento àquilo que o outro está falando, né? Com muita atenção. Mas é uma atenção mesmo. Não é só ali na frente, não. É atenção, processando, né? E quando chegar o momento, sem interromper, vai se posiciona de uma forma objetiva, coesa, né? E tranquila. E ser objetivo mesmo. Não ficar tagarelando o tempo inteiro a mesma coisa, ou querer combater aquilo que a pessoa falou. Não é esse o caminho. Isso não ajuda a termos um bom rapport. Escute de maneira empática, ou seja, se colocando no lugar do outro. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, é importante ter isso em mente, né? Escute de maneira empática, né? Veja o que está falando, se coloca no lugar dele, a pessoa está falando e daqui a pouco ela começa a lacrimejar, então por quê, né? Nessa hora entra bem a antropologia, né? Entendeu? O sentido, né, do comportamento, o porquê, né? Só entender, a gente não estava naquele julgamento nenhum, nem por que isso acontece, e a partir do momento, então, ficar com essa compreensão que também muitas vezes ela não é assertiva, apenas pode ser uma suposição também do que a gente percebe, né? Mas saber se colocar no lugar do outro, a pessoa está muito irritada, fala muito alto, por quê? Né? A pessoa está tão irritada, ela tenta aparentar a pessoa tão equilibrada, mas temos nossas variações emocionais, isso deve ser levado em consideração quando falamos, né? Estamos discutindo a ciência da comunicação humana. Ouça antes de falar, né? Ouvir mais, aquela velha máxima, ouvir mais do que falar, né? Escutar a mensagem inteira, deixa a pessoa terminar de falar, aí você fala, não corta no meio, você pode fazer um corte ou um recorte na mensagem, e aí você, em vez de contribuir, você vai avaliar ou julgar, porque a gente viu que é contraproducente em termos de comunicação. Evite uma resposta ou avaliação crítica, né? Crítica é sempre negativa? Não, crítica é construtiva, mas nem todo momento uma crítica ela é bem-vinda, né? É muito mais bem colocado uma contribuição do que uma crítica. Tem muito cuidado com isso, né? Nós não somos o dono da verdade nem a palmatória do mundo, então estamos aqui para interagir. E eu preciso me comunicar bem com as pessoas, preciso me explicar e preciso que as pessoas me ajudem, né? Se explicando para que eu também possa crescer como pessoa e como profissional. A diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir interrupções, né? Ou seja, preocupação com a antecipação da resposta e o pseudo-ouvir, ou seja, eu, né, ouvindo, né, me auto-ouvindo. E escutar, interpretação e compreensão do que se ouve. Então, eu ouço, tá? E depois eu escuto, vou interpretar aquilo que eu ouvi. Então, eu tenho que seguir esses dois níveis, ouvindo e escutando. E aí saiba perguntar, né? A gente vê que hoje em dia para o líder, o que se requisita o líder, né, da atualidade, século XXI, da indústria 5.0, vamos dizer assim, já está no 5, né? Aquele que sabe muito mais fazer perguntas do que responder, ter aquela resposta pronta. Hoje em dia valoriza-se muito saber perguntar, colocar as perguntas certas no momento certo. É muito mais importante do que querer ter resposta pronta para tudo. Né? E aqui estímulos adotados para a resolução de problemas, que é a competição, colaboração, evitação, acomodação e compromisso. Então, vamos ver então, os estímulos, né? A competição, né? Ou seja, o que busca satisfazer o interesse de cada um. Já viu que é competição, é competir, né?
Como é que ela ocorre? Tentam convencer os demais envolvidos de que sua ideia está correta e as demais são equivocadas. Ou seja, quando eu estou competindo, não quer dizer que a minha é melhor, eu não nem dou muita, não dou crédito às demais, apenas eu quero colocar de uma forma categórica que aquilo que eu estou colocando realmente é o mais importante, é o mais valoroso e é o mais coerente para o momento, quando muitas vezes não é, né? O que isso pode gerar, né? Faz com que a outra pessoa aceite a culpa por qualquer que seja o problema. Ou seja, eu consigo manipular as situações e tornar as pessoas com esse sentimento de culpa. E a culpa é algo muito penoso para as pessoas, para qualquer ser humano. A culpa é pesada e a gente tem que evitar isso. Eu vejo isso muito também como um caráter de uma ação desumana. Colaboração, né? Ela considera os pontos de vista de todos os envolvidos no conflito, né? E ela pode gerar, né? Ou seja, resultados positivos. Então, é bem diferente da questão da competição. A evitação, ou seja, ela não pode ser considerado um estilo positivo ou assertivo, ou seja, eu estou evitando, eu saio do problema, eu não quero saber, então, isso aí, então, não vai ajudar em nada, né? Como é que ela ocorre? Esse estilo evita todo o envolvimento com o conflito em questão, negando sua existência e evitando o contato com a outra parte, né? Ou seja, é bem complicado isso. E o que isso pode gerar, né? Não gera, nem o objetivo é gerar a cooperação. Se a partir do momento que eu estou evitando, eu não vou cooperar. Eu estou primeiro saindo do problema, da situação, e eu vou ficar, então, de fora, né? Vou ser neutral, o que não vai ajudar em nada, nem as pessoas, nem muito menos a mim, né? Aí tem aqui a acomodação, né? Ou seja, outro estilo que não pode ser considerado positivo ou assertivo, porque eu estou me acomodando. De um lado eu evito, do outro eu não me acomodo. Não quero nem saber, resolveu. Tá bem aquele líder laissez-faire o tempo inteiro e tal. Então, assim, isso não é uma coisa boa. Isso ocorre quando o indivíduo que assume esse estilo tende a amenizar a situação e, por vezes, coloca as necessidades e interesses da outra pessoa para cima dos seus, né? Ou seja, então você tem razão, tudo bem. Claro que dentro de um diálogo existe uma parte, alguém com uma certa razão, mas eu não posso dizer que a pessoa sempre tem a razão, sempre me acomodando, dizendo que a pessoa sempre tem a razão e eu sempre sou a pessoa que eu preciso melhorar. Não, tem momentos que eu estou com a razão, né? Então, ocorre quando o desenvolvedor desiste de alguns pontos ou itens que estavam em jogo, gerando a distribuição dos resultados entre ambas as partes. Aí já está caminhando, né, subindo os degraus que nos levam ao resultado do ganha-ganha, e todos serão beneficiados. Né? E o que pode gerar também considerado padrão médio em relação à cooperação. Ou seja, eu estou comprometido, então eu estou pronto para cooperar. E aqui uma outra reflexão. Né? Qual o seu estilo de negociar? De negociador nas relações de conflitos, o que você precisa ou pode aperfeiçoar no seu perfil. Então, é de mim para mim, eu perguntando e eu respondendo. E aqui as ferramentas, né, para resolver o conflito, né, que é o diálogo, já falando bastante, né, essa questão de dialogar, de sentar para debater, o poder, nós falamos bastante sobre a questão do poder, o empoderamento, né, e a negociação. Então, juntando essas ferramentas, então, nós nos munimos de capacidade de resolver conflitos, né. Eu estou com o poder, aqui eu sou empoderado, ou com um líder, um colaborador com conhecimento a mais sobre determinado ponto, e então dialogar sobre essa questão conflituosa e estabelecer, então, uma negociação que nos leve ao ponto do ganha-ganha, ou seja, gera, em todos nesses três pontos, essas três ferramentas elas estarem nutridas pelo compromisso de uma eficiente gestão do conflito ou de situações de conflito. Né? E aqui as influências do poder, poder de experiência, de referência, legítimo, recompensa e coercitivo, ou seja, são 5 estilos de poder diferentes, que a gente estuda muito isso nos estudos de administração e tal, né, que acontece, né? Eu tenho experiência pelo que eu já vivi, referência por aquilo que eu sou, né, que eu prego, legítimo, que é aquilo, doutor em alguma coisa, é um poder que é dado legítimo porque o cara tem um doutorado, por exemplo, né? O gerente e tal, ele foi empoderado e agora é um poder legítimo porque ele demonstrou capacidade de gerenciamento, né? Poder de recompensa, ou seja, eu vou ser empoderado por aquilo que eu vou ser recompensado, ou que eu posso recompensar alguém, e por fim tem esse poder aqui que eu não achei tão chatinho, tal, que é o coercitivo, ou seja, é quase uma imposição, né, para ser colocado em uma situação de poder.
Aqui é falando sobre o diálogo, né? Quando feito de forma correta e com qualidade, pode ampliar as possibilidades de resolução de conflitos. A importância do diálogo. Sem diálogo, não existe, não há possibilidade, né, de gestão de conflitos. A negociação, que é o processo pelo meio do qual duas ou mais partes com objetivos diferentes procuram um acordo que as satisfaça, né? Podendo ser uma relação de compra e venda ou não. Ou seja, quando estamos negociando, estamos discutindo, né? Estamos interagindo em uma comunicação com vista a uma solução, ao alcance de um objetivo, né? Seja esse objetivo comum ou diferente. E aí somos todos negociadores, todo mundo está sempre negociando, né? Na família, o casal, o pai com o filho, na empresa, no meio social, o tempo inteiro estamos negociando, né? Aqui temos um horário, 8h30 às 10h30, é uma negociação. Muitas vezes a gente já passou 2 minutinhos, 5 minutinhos, ou começou 5, 10 minutos depois, esperando os alunos e tal. Então, tudo isso são negociações. É importante ser bom negociador, bom negociador. Não é excelente, não, porque aí já é uma questão mais avante. Mas ser um bom negociador em situações variáveis já está em um nível muito bom. A estratégia da negociação, ou seja, a barganha distributiva, né, e a barganha interativa, ou seja, na barganha distributiva, ou seja, eu vejo isso como algo mais, vamos dizer assim, um pouco negativo, né? Que vai distribuir de acordo com os ganhos. Quem ganhou quem deu melhor vai ter uma quantidade X, né? E outro vai ter uma quantidade Y. Então, isso já não é algo legal. E a barganha integrativa é quando, ao final, se integram as partes, se discute, e todos, então, saem felizes, né? Pelo bem comum, e todos saem ganhando com tudo isso. E aí, por que negociar, né? Ou seja, interesses, né? Aí, sei lá, vamos dar uma comparação, né? A TV, sei lá, o marido quer ver o futebol, a mulher quer ver a novela, e aí surge o conflito, aí negociam, aí com uma solução aqui, ó, final feliz, jantar a dois, desliga a televisão, então vamos jantar, vamos sair, vamos comer alguma coisa, sei lá, coisa do tipo, ou seja, isso é uma negociação para evitar um conflito que estava lá no início, né, que era a disputa pela TV. Atributos fundamentais de um negociador, ou seja, habilidade de relacionamento interpessoal, né? Revelar forças e ocultar fraquezas. As fraquezas eu não vou dizer assim que eu vou aniquilar, eu vou ocultar, né? Que elas estão ali, mas eu não vou deixar que elas tomem corpos, que elas sejam o centro das atenções, de forma alguma, né? Precisamos ser enérgicos, né? O tempo inteiro, será, haverá momento que eu não vou conseguir, mas ao máximo possível a gente busca, né, mostrar força até para ajudar as pessoas. Como é que eu vou ajudar alguém? Como é que eu vou resolver os conflitos da minha equipe ou eu com outra pessoa, demonstrando fraqueza? Quem vai dar crédito a uma pessoa que ela não tem energia, né? Antes aquela coisa desmotivada, sem energia, então isso vai complicando. Conhecer a outra parte, suas necessidades, é importante para os negociadores. O que é que está acontecendo, o que são as pessoas, o que é que eles querem. Apresentar os argumentos conforme característica do outro negociador. Saber ouvir e comunicar é importantíssimo. E criar um clima de cooperação e ser flexível. O que é flexível? Eu ter capacidade de ver meus pontos de vista e colocar do lado para absorver o ponto de vista do outro, entendendo que aquele momento, o do outro, é mais aplicável, mais importante e com melhores resultados. Em tecnologia de negociação, planejar, executar e controlar a negociação. Tudo existe em planejamento. Vai resolver uma situação de conflito dentro da equipe, precisa que haja uma negociação, planeja isso. Como será isso? Executa, então, essa negociação e vai controlando isso à medida que ela vai sendo executada para manter os ânimos até isso, né, tranquilo, e no final temos um resultado satisfatório. Utilizar estratégias e táticas para tornar a argumentação atraente, né? Sensibilizar a outra pessoa, é bem importante isso, né? Ou seja, deixar a pessoa sensibilizar na necessidade da negociação, de chegar a um resultado que seja satisfatório para todos e que todos possam
ganhar com isso, né? É bem uma questão assim de absorver um caráter quase que resiliente, né? Aprender com os próprios erros, superar os desafios e até muitas vezes as próprias convicções para se envolver completamente em a situação de resolução de conflitos, né? Sendo negociador ou sendo o alvo, né, de uma negociação. Desenvolver a capacidade de fazer concessões e superar impasses, né? Ou seja, aquilo que eu quero, eu tenho que parar um pouco e voltar atrás, né? Dar um passo mais atrás um pouco e procurar resolver, né? E superar esse impasse. Às vezes é uma coisa tão simples, né? Eu não abro mão, não, meu ponto de vista eu não abro mão, o que eu quero tem que ser como eu quero. Nem sempre o que eu quero vai ser bom, meu ponto de vista vai funcionar, então é necessário fazer essas concessões, né? Para superar os impasses que são os conflitos. Conhecimento do negócio, ou seja, uma atribuição de fundamental do negociador, ou seja, em relação ao negócio, né, maior quantidade de informações possíveis acerca do objetivo da negociação. O que é que vai ser feito? Por que isso houve? Qual é o histórico desses eventos? Então, tudo isso é muito importante, fazer essa investigação, né? Mas não é uma investigação com vista a uma comunicação informal, né? Que comumente recebe o nome de fofoca. Não é isso que se busca. É um conhecimento de causa para poder contribuir melhor com a resolução de problemas. Né? Levantar dados relativos ao mercado, no caso da empresa, concorrência, ações governamentais e tal, quando são questões mais amplas, né? mais macro, né? Com vista a um conhecimento maior, né? Talvez é um conflito entre a empresa e um grupo de clientes, ou um concorrente, ou o governo, ou o mercado, então é importante ter essas informações mais aprofundadas. E perfil do negociador, né? Deixa eu ver aqui a hora. 10h20. Ser firme e amistoso, ser franco, persuasivo, ouvinte interessado, saber apresentar seus pontos de vista é muito importante, né? Compreender as preocupações dos outros e, por fim, ser criativo. Então, são prerrogativas de um bom negociador. Como é que eu vou entender essa negociação? Qual é o objetivo? Qual é esse objetivo? Quem são os negociadores? Quais as fases do processo de negociação? Como se dará isso? Será multifase, é uma única fase, é um momento só? Ou ele vai seguir um roteiro, né, de eventos? Né? Qual a minha função nesse processo? O que realmente eu tenho que fazer? As duas partes serão beneficiadas com o resultado? E tal, como é que vai ser isso? Quais as técnicas que eu posso utilizar? Então, são pontos a serem considerados. É aquele processo de negociação, né, numa linha geral, é o planejamento da negociação, momento e depois o momento pós-negociação, consultar as partes, né, os resultados, as percepções, quais foram os ganhos com tudo isso e as contribuições que a negociação ela gerou. E mais uma reflexão, né, a partir do que você aprendeu no curso, né, o que você efetivamente irá colocar em prática quando deparar-se com situações conflituosas. Sobre tudo que a gente discutiu aqui, né? É bom se perguntar e se responder. Qual dica você daria para as pessoas que estão vivenciando algum conflito? Então, já é a hora que você vai sair do ponto de vista de aluno e vai participar mais de uma coisa mais contributiva. Então, muito obrigado a todos, né? Esse foi o nosso conteúdo, terminando o nosso módulo. E aqui eu volto para a nossa sala de aula, para o nosso momento de fechamento. Então, acho que nós cravamos aqui, né, 10h22, terminamos nesse terceiro módulo, né, nessa terceira aula, o módulo do curso de gestão de conflito e resolução de problemas. Agradeço aqui seus presentes, mais uma vez grato a esse pela oportunidade de estar, né, compartilhando conhecimento, né, na pessoa do diretor, seu Ricardo Sabadia, né, posso chamar de amiga, né? A minha amiga Sandrinha, estamos aqui há mais de um ano nos suportando, né? Um ao outro, em amor, graças a Deus, tudo bem. Então, gente, muito obrigado e me coloco à disposição para as próximas oportunidades. Vamos seguir, né, a trilha do conhecimento, tendo em vista que é um caminho sem volta. Tá? Muito obrigado mesmo a todos e felicidade e um feliz 2002 para todos. Obrigada, Sávio. Obrigada a todos pela presença e vamos para a próxima. Assim, só me fala as datas da Sandrine, para mim ficar mais atento. Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau.